Você gosta do Fastback, precisa de mais motor, mas talvez o Abarth fosse um pouquinho demais para você? Olha, o Fastback Limited já está na sua linha 2026, recebeu um pequeno tapa visual, agora talvez mais acertado na sua proposta do que nunca, e oferece os mesmos equipamentos do seu irmão mais caro. Calma, eu disse mais caro e mesmos equipamentos? A história começa a mudar um pouquinho por aí. Mas vem com a gente na nossa avaliação do Fastback Limited T270 automático 2026, que eu conto mais para vocês sobre isso. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular Dá Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. O Fastback foi lançado aqui no Brasil em setembro de 2022. Então, pouco mais de 3 anos e é um tempo talvez até curto para um facelift. Mas que a Fiat fez justamente para manter sua relevância em vendas. É um carro que não está entre os mais vendidos, mas que vende bem. E também o seu aspecto visual como um ponto marcante do carro. E lá em 2022, quando ele surgiu, ele não escondia o seu objetivo de ser o topo de linha da Fiat, desconsiderando, claro, os utilitários. Então era o carro aspiracional da marca, aquele referencial de tudo que a Fiat poderia entregar, e ele é um derivado direto do Pulse, que veio um ano antes. Daqui a pouquinho a gente fala até um pouquinho mais sobre estrutura, plataforma e o que um herda do outro. O que é interessante comentar também é que o Fastback conceito foi apresentado em 2018, baseado na Fiat Toro. Era para ser originalmente, talvez, um carro maior, mais SUV médio e menos SUV compacto. Mas por questões de custo e aproveitando a plataforma do Pulse, o que a gente tem aqui é um carro longo, mas não tão largo, não tão alto e com entre-eixos também não tão longo. E como que está a linha agora em meados de outubro de 2025? Toda a linha Fastback tem apenas os motores turbinados, nada de motor aspirado aqui igual na linha Pulse. Então você tem o T200 de entrada sem auxílio de hibridização, não é o híbrido leve, na faixa dos 120 mil. Você tem duas versões com motor T200 Hybrid. Então você tem a Audace e você tem a Impetus. E você tem outras duas versões com motor T270, a Limited e a Abarth. O que é muito interessante observar é que, de certo modo, você tem aqui 3 versões topo de linha. E por quê? Quando você equipa a Limited com os pacotes opcionais, que é esse cara aqui, e também a topo de linha T200, a Impetus, com os pacotes de opcionais, esses carros vão ficar nivelados em preço ao Abarth. Isso mesmo, ao Fastback Abarth, que é o topo de linha. Os 3 na faixa dos 180 mil. E não só nivelados, por uma diferença ali pequena, mas ainda assim uma diferença, o Abarth se torna o mais barato de todos. Então, um topo de linha que não é o mais caro. Então aqui a gente já vê que a linha Fastback ficou um tanto quanto confusa para esse ano modelo 2026. E como se não bastasse essa briga dentro de casa, no salão da mesma concessionária, quando você olha para o mercado, o Fastback nessa faixa de preço está concorrendo com peixe grande. Por exemplo, o HR-V 1.5 aspirado topo de linha vai a 170 mil, 10 mil reais mais barato do que esse. O Creta 1.0 Limited vai a 180 e você pode colocar cerca de 10 mil reais a mais e chegar num T-Cross Highline, por exemplo. Então é uma faixa de preço perigosa que a Fiat colocou aqui o Fastback. E para concorrer com esse tanto de peixe grande, o que a Fiat fez de diferente para a linha 2026? Aqui na lateral, primeira coisa que se nota, essas molduras que eram pretas agora são pintadas na cor do carro, igual a gente já tinha no Abarth. As rodas também são novas, bem dentro da nova linhagem visual da Fiat que a gente já está vendo lá na Europa e está começando a chegar aqui no Brasil. Aqui na frente a gente também tem algumas mudanças, também nessa mesma pegada do novo visual da Fiat. Então reparem que a grade ficou um pouquinho mais
horizontalizada, a gente tem esses elementos mais marcantes aqui, com linhas mais marcantes no para-choque dianteiro, e também o para-choque traseiro mudou, mas muito pouco nas versões topo de linha apenas. Os faróis continuam os mesmos, os detalhes visuais daqui para cima também continuam os mesmos, mas a Fiat investiu bastante em opcionais. Nesse carro aqui, por mais que ele seja um topo de linha, você ainda tem dois pacotes opcionais. Então você tem um pacote Connect Me com o retrovisor com sistema de assistente de ponto cego. Então é um pacote de serviços conectados na central multimídia com assistente de ponto cego, como o próprio nome diz. É uma combinação tanto quanto estranha e custa aproximadamente R$4.000 esse pacote. E o segundo pacote é o Pack Sunroof, que, como o próprio nome diz, dá destaque a esse teto aqui panorâmico que ele não se abre, mas ele tem cortina elétrica. Junto desse pacote você leva também o banco do motorista com regulagem elétrica de distância e do encosto, não tem memória, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Você leva também os espelhos no para-sol, com iluminação, mas você precisa apertar um botãozinho aqui para a iluminação acender, daqui a pouquinho a gente também fala sobre isso. E você também tem o farol de neblina, uma combinação tanto quanto estranha. São itens que realmente não conversam e todos esses equipamentos deveriam ser de série, pelo menos nessa versão Limited. Na topo de linha da 200 é compreensível. Se fosse para oferecer uma única coisa aqui de opcional, talvez esse teto panorâmico, já que muita gente não gosta de ter um vidro imenso aqui acima de você, especialmente se ele não se abre. E esse pacote custa R$6.000. Então, quando você passa a régua, a gente está falando aqui de um preço base de R$172.000. Hoje a gente está no dia 10 de outubro de 2025, para referência. Você bota R$2.000 dessa pintura metálica, esses dois pacotes de opcionais somam R$10.000 e esse carro vai um preço total de tabela de R$184.000. Logo, mais caro do que o Abarth com os mesmos equipamentos. Ou seja, a gente vê que a linha ficou um pouco confusa, pelo menos a preço de tabela. Quem acompanha os nossos vídeos talvez até já saiba o que a gente vai falar no final das contas, né? Mas enfim, falando aqui agora do motor, a gente também tem um motor T270 ou 1.3 GSE, que também é utilizado no Abarth. Mas aqui a gente tem uma potência diferente por conta das novas regras de emissão. No Abarth não mudou, mas aqui a gente tem agora 176 cavalos de potência, seja na gasolina, seja no álcool, ou 270 Nm de torque, seja na gasolina, seja no álcool. Daí vem o nome do motor, inclusive. 270 se traduz em 27,5 kgfm de torque no padrão tradicional aí que todos usam. É um motor muito moderno, eu posso falar de muita coisa aqui, mas resumindo, injeção direta, a turbina com controle eletrônico de alívio da pressão, coletor de escape integrado ao cabeçote, mas o que é mais interessante é o sistema multi-air, que tira a árvore do comando de admissão e bota comandos eletrohidráulicos individuais para cada uma das válvulas. Então você tem uma possibilidade de mapas aqui muito mais sofisticada do que qualquer outro motor fabricado aqui no Brasil hoje. Isso teoricamente vai favorecer mapas para desempenho e também mapas para consumo. Daqui a pouquinho, quando a gente estiver andando no carro, a gente fala um pouco mais sobre isso. Manta nós não temos, mas a impressão geral aqui de baixo é bem boa, principalmente porque a gente tem essa capa que ajuda a dar essa impressão de organização. De suspensão e freios também sem novidades. Então a gente tem McPherson lá na dianteira com discos ventilados e aqui na traseira a gente tem eixo de torção com tambores aletados. Então não saiu o tambor, continua aquela solução que muita gente acha polêmica, mas o fato é que para a proposta desse carro e a capacidade de frenagem dele para uso urbano, essa escolha aqui está absolutamente adequada. A medida das rodas também não mudou, então aqui a gente tem pneus 215/45 aro 18. É um pneu com menos de 100 mm de parede, então você precisa tomar muito cuidado com buraco, essas quinas vivas. Mas o que é interessante comentar, no último Fastback com roda 18, sem ser o Abarth que a gente tinha testado, os pneus eram Continental. Se eu não me engano, nessa medida talvez tenha saído Pirelli também, mas não tenho certeza agora. Aqui nesse carro, pelo menos que a gente está testando, a gente tem o Eagle F1, Eagle F1, como você preferir. O mesmo pneu que a gente tinha testado no Fastback Abarth, ou seja, um pneu mais esportivo na teoria para um carro que não tem essa proposta esportiva. Talvez tenha sido um caminho que a Fiat achou
para resolver aquela questão, né, as críticas em relação ao Continental que se rasgava, né, nos primeiros Fastback. Então aqui uma escolha bem interessante de pneus, mantendo a tradição aí do que a gente vê dentro do grupo Stellantis. E apesar desses rodões de carro grande, o Fastback tem algumas medidas bem peculiares, talvez. Então a gente está falando de um carro que ele é mais comprido do que um Compass, por exemplo, com 4,44 m de comprimento. Mas o entre-eixos é do Argo, então a gente tem uma medida de 2,53 m. De largura, sem contar os retrovisores, 1,77 m. E de altura, a gente está falando de um carro de 1,54 m. O vão livre é de 19,8 centímetros, o que é bom. O peso, 1.310 kg, é um carro um tanto quanto pesado e ele leva 400 kg de capacidade de carga. O tanque também diminuiu um pouco por conta das novas regras de emissão, então agora são apenas 45 kg. O que é interessante comentar? Essa seção traseira aqui do Fastback é a mais polêmica dele desde o seu lançamento, porque a gente tem uma visão clara de como a Fiat estendeu o carro, não foi pelo entre-eixo, sim pelo comprimento. Então a gente vê que o balanço traseiro ali é bem considerável. Isso dá um ótimo porta-malas, como a gente vai ver daqui a pouquinho, mas visualmente tem aquela polêmica, né, de muita lata, talvez uma impressão visual pesada. Acho que as pessoas se acostumaram, bonito ou feio fica a cargo de você responder. E também aqui, essa parte que era preta, agora é na cor da carroceria. Então, ajuda talvez a mudar um pouco a percepção especificamente desse segmento aqui do carro. De plataforma, a gente tem aqui a MLA, a mesma do Pulse, que é uma plataforma derivada da já utilizada no Argo desde 2016. Que por sua vez era uma derivada da que a Fiat usava no Punto. Enfim, vocês estão vendo onde isso vai dar. Mas o fato é que nessa plataforma aqui a Fiat faz o uso mais extenso de aços nobres de alta resistência, justamente para dar um melhor comportamento para o carro e resistência em caso de impactos. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais sobre isso, porque aqui atrás é interessante observar também que a Fiat trouxe um elemento de suspensão lá do Cronos, que, claro, é um derivado do Argo. Então não é exatamente uma surpresa, mas traz uma limitação prática. Por quê? Ali a gente tem esse ressalto bem na parte do fundo do porta-malas, que é justamente onde está o eixo de torção traseiro. Não me lembro de nenhum outro carro atual que você tenha esse recorte e isso acaba trazendo uma limitação prática em termos de utilização. Ainda assim, a gente tem um porta-malas que é muito bom. A Fiat fala aqui em mais de 600 litros de capacidade. Mas isso numa medição líquida. Nem precisava dessa criatividade argumentativa, porque quando a gente fala no padrão VDA, a gente tem aqui 516 litros de capacidade. É o maior porta-malas entre SUVs compactos e entre SUVs médios. Ele dá um banho em todos os SUVs médios vendidos hoje, inclusive nos chineses, que nesse mesmo padrão não chegam aos 516 litros aqui do Fastback. Então aqui a gente tem um aspecto muito positivo e a tampa também é muito grande, então não só é um porta-malas espaçoso, como é fácil colocar as coisas aqui dentro. Iluminação a gente também tem, o banco bipartido nós também temos, eu vou mostrar para vocês um detalhe bem legal sobre eles quando a gente estiver lá dentro do carro. A gente tem um bom acabamento, então olha, batente em plástico, o filtro aqui dentro é simples, mas para um compartimento de carga está ótimo. Mas um detalhe que infelizmente a Fiat perdeu a oportunidade de mudar nesse facelift, essa tampa. Por quê? Como vocês podem ver, ela não acompanha o movimento aqui da tampa do porta-malas. Então, para você acessar, você vai colocar alguma coisa aqui, você precisa fazer isso, você precisa dobrar. Então você abriu aqui, colocou alguma coisa e você se esqueceu de fechar a tampa. E aí o que vai acontecer? Você vai fechar a tampa do porta-malas e tudo que tiver aqui dentro, se você esquecer de fechar essa tampa interna, vai ficar à mostra. Ou seja, é um convite para furtos. Eu não sei se as pessoas andam reclamando muito disso na internet, eu já vi em outras avaliações esse ponto negativo, mas eu acho que isso aqui é um detalhe que a Fiat deveria rever. Tudo bem que muita gente usa, né, película que teoricamente esconde o que tem aqui dentro, mas mesmo com película não é difícil fazer isso, jogar uma luz. Então esse é um ponto que eu acho que é bem delicado e fica como uma questão de atenção. Limpador a gente ainda não tem também e, como vocês viram, a abertura aqui é por botão, nada de abertura elétrica. Talvez a Fiat poderia ter botado uma abertura elétrica no botão ou no sensor, pelo menos junto de algum dos pacotes opcionais.
Uma coisa bem legal que o Fastback faz, e o Argo e o Pulse também, é que em um carro novo, geralmente, quando você quer rebater o banco, você faz isso. Ou seja, você deita o encosto em cima do assento. Então você não fica com a base exatamente nivelada aqui, como vocês estão vendo, né? Mas nessa linha Fiat, não, porque você consegue rebater também o assento, igual em carros mais antigos. Então você deita o assento aqui, você deita o encosto e olha, você ganha em praticidade e em utilização. Aqui você não fica com o assoalho 100% plano, mas é muito melhor do que em outros carros mais novos que a gente só deita o encosto em cima do assento. E claro, a utilização disso aqui é bem fácil. O ponto negativo talvez é só que o cinto, se você não tiver atenção, né, ele vai ficar preso aqui. Então, apenas um detalhe, nada grave. E aí, como vocês podem ver, a utilização também é bastante fácil. E quando a gente fala de espaço, olha, aqui a gente já começa a enxergar algumas limitações do Argo. Por quê? Com entre-eixos de 2,53 m, o espaço que a gente encontra aqui é bem nivelado ao que a gente tem lá no hatch compacto da Fiat. Então, olha, esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura, e eu tenho aqui 5, 6 dedos do meu joelho para o encosto. É um espaço ruim? Não, definitivamente não. Mas pelo comprimento do carro, talvez pudesse ser um pouquinho melhor. E esse banco aqui é muito alto. Olha como eu estou alto aqui dentro, inclusive bem próximo do teto. Eu tenho só 2 dedos da minha cabeça até o forro. Então esse espaço aqui para a cabeça é um tanto quanto limitado. E a gente ainda tem um ponto negativo já tradicional dos carros da Fiat, que é o assento aqui é curto. Então você não tem um apoio muito bom para as coxas, tá vendo? A Fiat faz isso, claro, para aumentar a percepção de espaço aqui na segunda fileira. O espaço para os pés é bom, como vocês podem ver, e lateralmente também o espaço é bem correto. Então se você espera ir para um topo de linha e pagar mais, bem, pagar mais você não vai, mas pagar menos, levar bancos melhores aqui atrás, não, você não vai levar, porque essa é uma característica de toda a linha Fastback. Então você tem esse assento curto, um assento tanto quanto duro, você tem um espaço para a cabeça que não é dos melhores e um espaço para os joelhos que, sim, é bem correto, mas sem muitos destaques quando você pensa no comprimento geral do carro. Em espaço lateral, as mesmas limitações de um compacto. Então, olha, não é um carro muito largo. Então, realmente, o ideal aqui é que você leve apenas 2 pessoas. Para fazer uma viagem, mesmo com essas limitações, elas vão muito bem acomodadas, porque aqui você tem também 2 tomadas USB e 2 saídas de ar. O vidro traseiro ele desce quase por inteiro, uma pequena beiradinha aqui, mas tudo bem. Isso por conta desse falso quebra-vento que a gente tem aqui atrás. Aqui a gente também tem um pequeno porta-objetos, cabe uma lata de algum suco, um refrigerante, alguma coisa assim. E o padrão de acabamento, a gente já começa a ver algo bem típico da linha Fiat, né? Então essa aplicação de padrões geométricos com diferentes texturas. E aqui onde você apoia o cotovelo, um pequeno pedacinho de vinil com uma espuma bem leve. Nessa faixa de preço, todos os seus concorrentes já vão oferecer isso, mas entre os SUVs compactos, nem todos. E aqui a gente já começa a ver algumas pequenas rebarbas de acabamento que saltam um pouquinho aos olhos. Quando a gente vai para a porta dianteira, a gente vê um cenário também bem parecido. Então a gente ainda tem esse padrão de texturas geométricas com variações, mas alguns trechos, melhor dizendo, algumas peças mostram que ainda é um carro um tanto quanto simples, como os puxadores, que são um pouquinho pobres para essa faixa de preço, e também o comando dos vidros elétricos e retrovisores. Mas aqui a Fiat tem essa aplicação aqui de vinil com uma espuma bem discreta, maior. Então nessa parte central da porta você tem esse ponto de contato um pouquinho mais gostoso, complementando justamente o trecho ali onde você apoia o seu cotovelo. E quando a gente começa a falar de segurança, o Fastback tem um pacote bem correto de itens de assistência à condução. Então, de série, a gente está falando de assistente de farol alto, a gente também tem o AEB, a gente tem um sistema de permanência em faixa com correção no volante e, opcionalmente, você tem um sensor de ponto cego naquele pacote Connect Me que eu comentei com vocês. São 4 airbags apenas, aqui a gente já começa a ver uma limitação. Então a gente tem airbags frontais e laterais de peito e cabeça, pelo menos isso, mas a gente não tem os airbags de cortina. Aqui a Fiat perdeu a oportunidade de colocar os 6 airbags, que seriam muito bem-vindos, e também o ACC, que não existe nessa linha da Fiat, nem mesmo como opcional, e a concorrência já oferece nessa faixa de preço.
O Fastback não foi testado pelo Latin NCAP, pelo menos não ainda agora, quando a gente está fazendo esse vídeo, mas o Pulse foi, recebeu 2 estrelas e ele foi um carro considerado com uma estrutura estável, o que é muito positivo, mas foi penalizado ali justamente pela ausência dos 6 airbags, pela presença mais extensa dos itens de assistência à condução em toda a linha e algumas questões de avisos de uso de cinto de segurança e aplicação de cadeirinha. Se por fora a gente tem algumas novidades, aqui por dentro a estrutura básica é a mesma desde o Pulse. Isso é muito positivo. Por quê? Você tem um painel que ainda é moderno, como eu comentei, você tem esse trabalho de texturas que é muito interessante e mais recentemente a linha também recebeu esse aplique aqui na parte central do painel, que antes era plástico duro e agora tem um revestimento de vinil bem discreto aqui por cima. Porém, algumas falhas de montagem continuam. Então a clássica tampa aqui do porta-luvas segue desnivelada, infelizmente, mas por outro lado você tem um console central que nasceu no Fastback e está no Pulse apenas na versão Abarth, que é muito bem montado, olha, muito bem montado mesmo. Ele é um pouco estreito, mas ele é bem útil, porque você tem esse porta-objetos aqui, por exemplo, que é removível, né, esses porta-copos, e você tem acesso aqui a um baú escondido. Então você pode deixar, por exemplo, sua carteira aqui embaixo, bota isso, tá ótimo. Aqui na frente da alavanca de câmbio você tem um carregador por indução com ventilação, o que também é muito positivo. E claro que muita gente gosta, o freio de estacionamento eletromecânico com a função Hold. Então é aquele carro que se você quiser usar esse comando, você tira o pé do freio no farol, por exemplo, e o carro não anda, você desativa o creeping. Então uma percepção geral é bem positiva, apesar das falhas de acabamento ali, de algumas rebarbas e de alguns comandos mais simples como esses dos vidros aqui na porta que eu comentei agora há pouco. E claro que as 2 telas também ajudam, né, a passar essa boa impressão de tecnologia aqui dentro. Principalmente a tela aqui da central multimídia, que tem essa ótima tela de 10 polegadas, mas como eu comentei com vocês, os serviços conectados fazem parte de um pacote opcional. O que a gente tem aqui? Essa visão principal, que você consegue configurar conforme gosto. Você tem essa tela de música, que você escolhe se vai ouvir rádio, Bluetooth, ou enfim, o que você preferir. Uma tela de ar-condicionado, que é muito positivo, são comandos redundantes em relação aos físicos, que a gente vai ver mais abaixo. Você tem uma navegação própria do carro, com atualização em tempo real de internet, de condições de trânsito, através do chip aqui embarcado do carro. É um mapa fornecido pela TomTom. Não sei como que é a adesão das pessoas a isso, mas você tem essa possibilidade. E você também tem um espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Essa tela aqui, cara, no CarPlay para mim é onde ela mostra o seu poder gráfico. Olha que maravilha de tela. Ela é realmente muito boa, utilização muito fácil. E, por exemplo, se você usa o iOS, você tem a visualização de widget, um do lado do outro, mostrando que ela é uma tela de grande capacidade, muito bonita. Você tem alguns recursos, algumas configurações do veículo relacionado à iluminação, às assistências de condução, como você prefere que funcione, equalizador, câmera, mas nada que realmente seja de grande destaque. E você tem uma tela de aplicativos, que basicamente agrupa aqui os recursos do carro para você facilitar, né, o seu uso. Mas aqui a gente não tem, por exemplo, o HD interno da VolksPlay, a gente não tem a possibilidade de baixar aplicativos nativos como Waze, Spotify, Deezer, iFood, Porto Seguro. Mas o que é muito bom aqui, e não é só melhor do que na VolksPlay, mas acho que melhor do que todos os outros carros nacionais que a gente já tenha testado, é a qualidade da câmera de ré. Ela é muito boa e ela fica na tela cheia. Cara, isso é muito legal. E você tem linhas dinâmicas ali do estacionamento, tá vendo? É legal que você tem a câmera aqui e no painel central, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a gente tem a imagem do sensor de estacionamento, tanto do dianteiro quanto do traseiro. Onde temos uma tela de 7 polegadas que não impressiona visualmente igual a central multimídia, mas agrada bastante pelos seus recursos, ainda que algumas ausências sejam um pouco sentidas. Então nessa primeira tela você tem essa visualização de conta-giros com velocímetro ao centro, você tem essa de econômetro e você tem essa limpa, vazia, caso você não queira nenhuma dessas informações. Nessa segunda você entra de consumo. Então é legal que você tem percurso A com distância, consumo médio, velocidade média e tempo. Você tem o B e você consegue criar novos, o que é muito positivo, eu acho isso muito legal.
E a gente também tem uma visão desde abastecimento, então você tem 3 medições padrão, você consegue criar novas, e você tem essa visão de histórico de 20 em 20 km. Isso aqui você pegando uma estrada, é muito legal que você, por exemplo, fez um trecho a 100, outro a 110, outro a 120, outro com trânsito, outro com ar. Você consegue ter uma visualização bem prática aqui, né, de como está essa constância de consumo. Você tem essa tela de performance, então você tem o conta-giros na horizontal, você tem uma medição de potência e turbo em porcentagem e força G. Você tem a tela dos assistentes de direção, aqui basicamente você está vendo o assistente de permanência em faixa. Pressão dos pneus, que é indireta, então você não vê a pressão aqui nem temperatura, você tem o sensor do ABS te avisando caso a pressão de algum caia, e você tem quanto tempo ou quilômetros faltam para a sua próxima revisão, e aí você volta aqui para a tela principal. É uma tela que não tem voltímetro, temperatura do óleo, orímetro do motor, igual o Argo tem já na sua versão de entrada. É uma tela também que deixa um pouquinho a desejar em definição e vivacidade de cor, mas ainda assim agrada muito pelos bons recursos que ela oferece. Falando agora de ergonomia, olha, a gente tem um banco bom. É um banco com um comprimento bem legal, dá um apoio legal para as coxas. Ele não é excessivamente firme, mas ele segura o seu corpo bem em curvas. Lembrando, a proposta aqui não é ser esportiva e justamente por isso a gente não tem os novos bancos que a gente já encontra lá na linha Abarth. A direção tem regulagem de altura e de distância em um campo muito bom. A gente tem acesso fácil aos pedais, como vocês podem ver aqui, é bem tranquilo, que a gente obviamente não tem pedal de embreagem em nenhuma versão do Fastback, mas você tem o que seria um quarto pedal. O que é interessante comentar aqui? Lembra que esse carro tem um pacote opcional sunroof, né, o Pack Sunroof, que vem com banco com regulagem elétrica. Mas você tem regulagem elétrica aqui apenas de distância, igual um banco tradicional, de altura, igual ao tradicional, e de inclinação do encosto, igual ao tradicional. Então você não tem regulagem da lombar, você não tem regulagem da parte dianteira do assento e você não tem memória do banco. Então parece uma adição um pouco mais, para inglês ver talvez, porque em termos práticos e ergonômicos, nada vai mudar aqui com essa regulagem. Se tivesse pelo menos a memória para carros que são divididos, usados por mais de um motorista, também seria bastante positivo. Então a gente tem uma ergonomia que é bem resolvida de modo geral, mas esse banco do motorista poderia descer mais, porque depois de um tempo aqui, ou pelo menos eu, começo a ficar um pouquinho incomodado com quão alto eu estou aqui. Uma sensação um pouquinho do Onix de primeira geração. Se a pessoa gosta de dirigir alto, ela sobe o banco. Se não, ela poderia descer mais o banco, né? Infelizmente aqui você tem um pouco de limitação nisso. Você tem um bom apoio de braço aqui, que ele também tem essa regulagem de distância, mas a altura é fixa. E o que é muito positivo é que você tem comandos físicos e fáceis para a central multimídia e também para o ar-condicionado. Então reparem como os comandos eles são bastante virados para cima e apontados para o motorista. Comando de volume, fácil. Isso aqui é algo que a gente sempre fala nas avaliações, mas precisa ser ressaltado. Você tem um botão de função dupla. Então aqui, com o aro branco, ventilador, você aperta o botão com aro colorido, temperatura do ar-condicionado. Aqui comandos do ar-condicionado, aqui alguns comandos relacionados à direção, todos de acesso muito, mas muito fácil mesmo. E como eu comentei aqui no console central, né, freio eletromecânico, auto-hold e também o botão para desligar ou ligar o start-stop. E tirando o que é opcional, obviamente, tudo que vocês estão vendo aqui é de série. Então a central já tem 10 polegadas, o ar-condicionado é automático de uma zona, comandos físicos e fáceis no volante também você já tem. Retrovisor eletrocrômico, você tem sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, você tem retrovisores externos com luz de poça e que também são rebatíveis. Interessante comentar isso porque não tem nenhum ideograma aqui que deixe isso claro. Você só vai saber se te explicarem na concessionária se você ler o manual. Então, com o comando de posição aqui no centro, ou seja, nem para a esquerda e nem para a direita, no centro, se você segura aqui a posição dos espelhos para a direita, os retrovisores se fecham, e se você segura para a esquerda, os retrovisores se abrem. E lembrando, eles têm a luz de poça, ou seja, quando você abre as portas, duas luzes de baixo dos retrovisores se acendem para você ter uma visão ali do caminho e não pisar em nada que seja desagradável. E apesar de não ter mais a assinatura Powered by Abarth, será que ele mantém alguma coisa do DNA esportivo? Vamos dar uma volta para descobrir.
Logo quando você começa a dirigir, você já começa a perceber algumas diferenças para o Abarth. A mais óbvia, talvez, é aqui na direção, que ela me parece mais leve e também um pouquinho mais lenta, mas ainda preservando aquela característica típica de Fiat de ter a direção mais rápida, né, de relação mais rápida. Ainda assim, vamos entrar aqui no meio, ela tem um peso muito bom para manobra, é uma direção bem leve e a centragem também é bastante correta. Então olha, estou aqui a 30, vou soltar. É um carro que centra muito bem, que também é bem característico de Fiat, né? Então você não precisa ficar fazendo aquelas correções igual os carros da Nissan, por exemplo. E, como eu comentei, ó, peso de manobra, vamos lá, bastante leve. Ó, vou até parar para ficar ainda mais difícil. Bem leve mesmo. Não é aquele leve, nossa, desconectado, mas fácil para fazer manobras. E o diâmetro de giro é de 10,7 metros. Então, já temos uma boa primeira percepção aqui, faz sentido para um Limited. Delay de acelerador. Vamos aproveitar o espaço aqui também. Vou pisar fundo em 3, 2, 1. Tem um certo delayzinho, mas muito discreto. O que você nota mais é um lag da turbina, que é normal, né? Afinal de contas, a gente está falando de uma turbina que é até grande, né? Para um motor 1.3, então leva um pouquinho mais de tempo para encher. Mas uma coisa que chama a atenção ainda nesse campo de diferenças e semelhanças com a Abarth é o funcionamento do motor e a programação do câmbio. Então a Abarth tem uma programação de câmbio que a Fiat, né, divulga ser um pouco mais nervosa. Mas aqui no Limited a gente já nota uma programação que é bastante responsível, eu diria. Então não é aquele câmbio que empilha marchas com muita velocidade, não. Você vê que algumas ele até estica um pouquinho mais do que parece ser necessário. E o ruído do motor aqui dentro também é bem perceptível. Não só o ruído, como também o funcionamento do motor. É um motor com um funcionamento um pouquinho áspero em giros mais baixos, né? Uma característica que a gente vê no Abarth, no Renegade, enfim. Todos os carros que usam esse motor. Falando aqui de trocas do câmbio, a maioria é bem suave, mas em alguns momentos você nota o conversor de torque se acoplando de maneira brusca e a borboleta também do acelerador abrindo e fechando de maneira brusca, especialmente em segunda marcha, quando o conversor ainda não está bloqueado. Um trânsito intenso, né, que ele anda e para, inclusive quando o câmbio segura a segunda marcha aqui para tentar entregar um consumo melhor, acaba que essas variações chamam um pouquinho mais a atenção e podem incomodar. Mas uma programação bem correta de modo geral, tirando esses pequenos detalhes. Reduções no modo manual, bem feitas, mas chama a atenção como o conversor deixa, né? Tem um escorregamento bem tradicional de câmbios automáticos mais antigos. O Abarth escorrega um pouquinho menos e outros carros da concorrência também escorregam menos, então que é uma característica que chama a atenção. De suspensão, a gente tem um carro que é bom, tem aquele tradicional rodar da Fiat que é bem suave, aqui esse piso é bastante ruim, reparem como a direção não transmite muito dos impactos e a suspensão também faz um trabalho geral bem correto para trazer um rodar mais suave. O ponto é que a gente tem aqui um carro que tem 180 cavalos, né, 176, ou seja, não é muito a menos do que o Abarth, é um carro que anda muito, é um carro que tem pneus de perfil baixo, é um carro mais alto do que o Abarth. Então a Fiat precisou lançar a mão aqui de um acerto de suspensão que é mais intermediário entre esse comportamento e conforto. Em algumas situações de pisos mais castigados, dá para notar como ela se comporta de maneira um pouquinho mais desajeitada. É ruim? Não. Mas realmente dá para notar como foi mais difícil equalizar isso aqui do que no Abarth. E claro, com esses pneus baixos, né, você precisa ter cuidado em relação a buracos, enfim, tampas de bueiro desniveladas, por mais que mesmo com esse perfil super baixo, você não sinta muito dos impactos aqui dentro.
Então dá para notar que o trabalho de isolamento de modo geral da suspensão foi muito bem feito, até em questão de ruído. É uma suspensão também bastante silenciosa. Do motor eu não posso dizer a mesma coisa, né? Como eu comentei, você escuta em giros mais baixos, você sente essa questão da aspereza de funcionamento, você escuta também em giros mais altos, mas acho que tudo bem, traz um pouquinho de personalidade, um pouquinho de caráter para o carro. Mas em asfalto liso, voltando ao ponto da suspensão, interessante observar também como o Fastback também tem uma certa aspereza. Mais uma vez, os pneus baixos não ajudam nisso. Então você sente a textura do asfalto de maneira um pouco mais marcante do que se espera para um carro dessa faixa de preço, nessa proposta, né, de ser algo um pouco mais refinado e principalmente em termos de ruído. Afinal de contas, a gente tem aqui o pneu baixo de um modelo mais esportivo, isso aumenta a aspereza. A gente tem uma baita caixa amplificadora aqui atrás da gente, que é o bagageiro, que é grande, e acaba que ele, com esse acerto de suspensão, traz uma certa reverberação aqui para a cabine de muitos, né, desses ruídos de rodagem. Enfim, é um ponto que chama um pouco a atenção, mas não dá para dizer que tira o prazer de dirigir aqui do Fastback, que de modo geral é um carro que anda muito bem, tem respostas que vão sobrar em qualquer situação, tem uma direção boa, com peso legal, peso leve em manobra, ganha um peso bom em velocidade, uma boa responsividade também. Os pedais muito bons, o freio é bem modulado, o acelerador não tem um delay que incomoda, você tem uma boa visibilidade geral. Enfim, um carro que é muito agradável, mas não tão agradável quanto o Abarth. Eu acho que talvez esse seja o grande ponto de atenção aqui dessa versão Limited, né? É bom, mas o Abarth parece fazer tudo melhor e ainda custando menos. E claro, se você não precisa de mais desempenho do motor T270, nessa mesma faixa de preço você consegue levar o T200 Hybrid com esses mesmos equipamentos. E aí, dependendo da região onde você mora, você ainda vai ter uma isenção ou desconto de PVA, e se você morar em São Paulo, ainda vai estar isento do rodízio. Enfim, é um motor que você vai ter menos desempenho, mas também anda muito bem e um melhor consumo. Então fica a seu critério. E esse ponto do melhor consumo também é muito sensível, porque aqui, mesmo com o start-stop e esse acerto mais manso em relação ao Abarth, o consumo não é um ponto positivo também. Então, com gasolina em trânsito pesado, esse carro ficou aqui na faixa dos 5,5 km por litro. Com trânsito médio, ou seja, ruas de bairro, avenidas 50, 60, com alguns semáforos, alguns trechos que você fica parado, na faixa dos 8,5 km por litro. Trânsito leve pode esperar números aí na faixa dos 13. Infelizmente a gente não conseguiu pegar a estrada com esse carro. Mas de modo geral, dá para notar que consumo de fato não é um ponto positivo desse motor em nenhuma aplicação. E aí você pode falar, mas cavalo anda, cavalo bebe. Cavalo anda, né? Cavalo vai beber se ele estiver andando rápido, andando na maciota, motores modernos, com start-stop, pneus de baixa resistência à rolagem, enfim. O mundo já mudou, o padrão também muda. E nessa faixa de preço, mesmo carros, né, outros carros que entregam um patamar de desempenho mais alto, conseguem entregar um consumo melhor. Então fica aqui o ponto de atenção também nessa questão. É compreensível, mas deveria ser melhor, e se você busca eficiência energética acima de tudo, talvez esse T270 aqui não seja uma boa opção para você. Vamos agora então para os pontos positivos e negativos aqui do Fastback. O primeiro ponto positivo do Fastback não pode não ser o seu porta-malas. A gente está falando aqui do maior porta-malas entre os SUVs compactos, entre os SUVs médios, com uma tampa de acesso muito boa. Se você não quer um carro tão grande assim e precisa de espaço no bagageiro, o Fastback é um carro que você precisa muito considerar. E o segundo ponto positivo é que com esse motor T270, por mais que ele esteja mais fraco do que ele era antes, o Fastback anda pra caramba. A gente está falando de um carro que vai chegar ao 100 na faixa dos 8,5 segundos e vai ter uma máxima de 210 km por hora. É potência para ninguém botar defeito.
vazio, cheio, subida, descida, o Fastback, perdão, ele sempre vai andar bem. Mas aqui a gente tem dois pontos negativos que também chamam muita atenção. O primeiro deles é o preço. O preço base do Fastback é alto. Quando você compara a versões equivalentes do Pulse, a gente está falando de cerca de 20 mil reais a mais para você levar basicamente o bagageiro aqui mais espaçoso. É muito, muito dinheiro e a situação fica ainda mais delicada quando você pensa no pacote de opcionais. Melhor dizendo, nos pacotes de opcionais. Esse universo de múltiplos pacotes, às vezes itens individuais, era uma queixa bem comum aos carros brasileiros de 10, 20 anos atrás, e aqui a Fiat volta a escorregar um pouquinho nisso, porque a gente está falando de um carro que pode receber 10 mil reais de itens a mais, e essa situação do preço, que já é bem delicada no preço base, fica ainda mais delicada quando você está com o Fastback, com todos os opcionais que você pode levar para casa. Em 3 anos de mercado, o Fastback Limited ficou 33 mil reais mais caro. É uma escalada de preços assustadora. Todos os carros vendidos no Brasil hoje estão muito caros, mas aqui realmente a Fiat levou isso a um patamar talvez um pouco assustador. Nesses 33 mil reais você perdeu um pouco de potência e você ganhou, lembrando, nesse valor com os opcionais, o teto aqui panorâmico e algumas comodidades, mas ainda assim não é uma etiqueta que se justifique. Muito possivelmente a Fiat, vendo que as pessoas estão entendendo o Fastback como um carro mais sofisticado, ela está pesando a mão. Afinal de contas, é mercado, é oferta e demanda. Se as pessoas pagam mais, você não vai vender por menos. Mas ainda assim, fica a nossa recomendação já clássica aqui das nossas conclusões. As concessionárias Fiat, a rede Fiat, vem trabalhando com descontos generosos para toda a linha. Então, se você quer um Fastback Limited, gosta do visual e se conseguir um preço agressivo, um bom desconto, vale a pena levar um para casa. Mas, se você quer um Fastback com motor mais potente e não conseguir um desconto aqui na Limited e não se importar com o visual mais esportivo, as características mais esportivas do Abarth, leva o Abarth para casa, porque a preço de tabela ele é mais barato do que esse carro aqui e você já vai ter de série todos os itens que são opcionais deste carro daqui. Me parece ser uma escolha mais lógica e tenho a percepção de que a maioria dos compradores de Fastback estão indo por esse caminho, porque pelo menos nas ruas das cidades aqui da região e de outras que a gente frequenta, a gente vê o Fastback Abarth com muito mais facilidade do que o Limited. O Limited, curiosamente, a gente vê versões mais antigas, justamente de quando a Fiat não oferecia o Abarth. Então parece que é um caminho que a maior parte das pessoas de fato está escolhendo. Pagar menos para levar o Abarth com mais equipamentos, um pouquinho mais de desempenho, um comportamento mais esportivo, um pouquinho mais de prazer na direção. Parece que está tudo lá. Enfim, o Limited não é um carro ruim, mas negocie bastante. E essa é mais uma avaliação aqui no nosso canal. No próximo sábado a gente se vê de novo aqui no Drive-On ao meio-dia e lá no Carros pelo Mundo com o Lucas e o Hudson, trazendo veículos de todo o globo para a gente conhecer. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de se inscrever no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o nosso canal de vídeos internacionais clicando no ícone branco.